continuando aqui na página 9, agora nós vamos entrar nesse subtema que se chama natural ou artificial. Vamos ler comigo. O mundo em que vivemos é formado por diversos elementos, como a água, a terra, o ar, seres vivos, objetos úteis ou decorativos, obras de arte, máquinas com as mais diversas funções e muitos outros. Esses elementos fazem parte do cotidiano das pessoas. Alguns são considerados elementos naturais e outros artificiais. Você sabe a diferença deles? Não sabe? Vamos lá, vamos ler as explicações aqui. Elementos naturais são aqueles que a natureza produz por si mesma, sem a interferência humana. As pessoas podem utilizá-los em sua forma original ou ainda como matéria-prima para confeccionar diferentes produtos. E eu estava procurando aqui na minha casa para mostrar para vocês elementos naturais. Eu achei essa plantinha, achei muito legal trazer para mostrar para vocês, porque eu ganhei lá no início do ano das coordenadoras da Kátia, da Marília, né? Então, numa reunião eu ganhei essa plantinha. Olha só, a planta em si, aqui onde tem a terra, a plantinha, ela é um elemento natural, que veio direto da natureza. E daí eu tenho o vaso, que não é natural, e esse suporte, que foi feito de papel e também não é um elemento natural, certo? Ele é um elemento artificial. Continuando então aqui na página 9, e elementos artificiais são os produtos que o ser humano confecciona por meio do trabalho, muitas vezes com auxílio de máquinas, as quais também são artificiais, ou seja, também são produzidas pelos seres humanos. O ser humano vai lá, produz a máquina e depois essa máquina ajuda a produzir um novo produto, que é um elemento artificial, certo? Então, elementos naturais veio da natureza sem a interferência humana. E os elementos artificiais são produtos confeccionados por meio do trabalho do ser humano e muitas vezes com o auxílio de máquinas, certo? Vamos ver alguns exemplos que a prof trouxe para mostrar para vocês agora. Oi, pessoal, vocês lembram quando eu mostrei para vocês o lápis e o mouse? Ok? Esses aqui são elementos naturais? Não, né? Eles são elementos artificiais. Mas assim como falou ali na página 9 pra gente, eu preciso de matérias-primas que vêm da natureza para poder confeccionar esses produtos. Então, o elemento natural, ele pode estar na composição, na confecção dos meus objetos, como o lápis e o mouse, certo? Agora que vocês já viram o conceito lá na página 9, já viram alguns exemplos que a prof trouxe, apresentou aqui para vocês, né? Vocês vão lá na página 10 observar essas duas obras de arte, certo? Vamos fazer a leitura. Nas obras produzidas a seguir, você vai encontrar exemplos de elementos naturais e artificiais, usados para formar a imagem de pessoas. Uma das obras é do artista ucraniano Oleg, a outra é do artista brasileiro Vic Muniz. Observe-as atentamente, ó. Essa aqui é do Vic Muniz, certo? E essa daqui é do Oleg, do ucraniano. Pessoal, no QR Code que a prof botou no roteiro, vocês conseguem observar
e ampliar essas imagens para vocês verem tudo que tem nelas, certo? Observando atentamente essas imagens, vocês vão responder as perguntas aqui da página 11. 1. Anote exemplos de elementos naturais e artificiais que você percebeu nas duas obras. A. Naturais. Eu vou olhar lá, agora eu já sei o que é um elemento natural. Árvore, eu vi, né? Enfim, plantinhas. Tem lá, o que eu observei de natural lá? Os animais. Tem animal em alguma daquelas obras? Eu vou anotar tudo que tem de elemento natural. E na B, os artificiais, que foram produzidos pelos seres humanos. Aí eu vou anotar aqui também. 2. Dos elementos registrados na atividade anterior, anotem os que fazem parte do seu dia a dia. Como assim, Prof. Bruna? Por exemplo, eu anotei aqui árvore, planta, anotei o nome de um animal. Eu vou observar tudo que eu anotei aqui, tanto no natural quanto no artificial, e vou lembrar. Vou dar um exemplo. Eu anotei um gato. Eu tenho um gato na minha casa, ele faz parte do meu dia a dia? Aí eu posso anotar aqui na 2. Eu tenho um cachorro, eu anotei um cachorro, aí eu vou anotar na 2. Artificiais, tinha um lápis, exemplo. Eu uso lápis, tem no meu dia a dia, todos os dias eu uso um lápis? Sim, eu uso um lápis na escola ou nas atividades que eu estou fazendo em casa agora, então eu vou anotar um lápis, certo? 3. Com a orientação do professor, observe alguns elementos naturais e artificiais que fazem parte do cotidiano escolar. Pessoal, algumas coisas a prof foi anotando aqui, que o que a gente não tá nesse espaço agora da escola, certo? Então, o que eu teria que fazer com os meus colegas ou como observar o desenho lá da outra página? Eu não tenho como ver o do meu colega, então eu pedi para um familiar desenhar com você. Como eu não consigo observar agora um elemento lá da minha escola, eu vou lembrar. Então, lembre de alguns elementos naturais e artificiais que fazem parte do cotidiano escolar. Como assim, prof? O que tem lá na escola? Onde é que vocês sentam? Na cadeira? O que mais que tem dentro da sala de aula na escola? Tem quadro? Tem carteira? Olha, já dei um monte de exemplo, ok? O que mais que tem na escola? Eu não vou lembrar só o que tem dentro da sala de aula. Lá no pátio, na hora que eu vou brincar, na quadra, no canto das pedras, eu preciso lembrar de tudo que eu vejo lá na minha escola, ok? E daí eu vou anotar, registre o nome desses elementos nos campos corretos. Então, lá no canto das pedras, eu vejo árvores. Árvores são elementos naturais ou artificiais? São naturais. Então, vou anotar aqui. E vou dar um exemplo do que eu já falei. A carteira, por exemplo, a cadeira. A cadeira, ela é um elemento artificial, porque ela foi produzida pelo ser humano, certo? Então, tudo que eu lembrar que tem lá no cotidiano escolar, que for dos elementos naturais, eu vou anotar aqui. E dos artificiais nessa coluna. E agora, pessoal, aqui na página 12, eu quero que vocês observem com bastante atenção o que nós vamos fazer a leitura juntos agora. Pense sobre as seguintes questões sobre suas dúvidas quanto aos elementos naturais e artificiais que fazem parte da vida humana. Depois, converse com os colegas a respeito do assunto. Por que eu botei aqui entre parênteses? Porque a gente vai poder conversar sobre isso quando? Lá naquela aula que a gente vai ter no Blackboard, certo? Mas, como na hora que você vai estar produzindo essa atividade, os colegas não vão estar para você conversar, você vai registrar as suas respostas. Porque se você tiver as suas respostas registradas, anotadas,
você vai conseguir discutir lá naquele momento, ok? Sem ter que ficar pensando na hora o que você quer falar. Então, aqui, que motivos levam alguém a criar um produto artificial? Vamos pensar. Eu falei ali na página 11 sobre um produto artificial que a gente utiliza lá na escola, que é a cadeira. Qual motivo leva alguém a criar um produto artificial, como por exemplo a cadeira? A pessoa queria sentar. Ah, mas podia sentar no chão, podia sentar em cima de uma pedra. Podia, antigamente era isso que eles faziam. Só que com o passar do tempo, o ser humano foi criando máquinas e produtos para o seu conforto. O que é conforto? É quando eu fico mais tranquilo, quando eu sento com mais conforto, mais tranquilidade, certo? Então, é melhor eu sentar no chão, numa pedra ou numa cadeira? Eu prefiro sentar na cadeira. Então, o motivo deles criarem a cadeira, por exemplo, foi para o seu conforto. E assim acontece com inúmeras coisas, certo? Como carro, né? E alguns outros transportes. 2. Como seria a sua vida se ele tá falando nada do que você conhece, nenhum elemento natural fosse transformado por meio do trabalho humano? Nada do que você conhece que veio da natureza fosse transformado. O que aconteceria? Anote aí o que você pensa. Todo elemento natural é benéfico para a vida humana? Prof, o que é benéfico? Faz bem. Então pensa, todo elemento natural faz bem para a vida humana? E a próxima, a existência de produtos artificiais é boa ou ruim para as pessoas? É bom ou ruim lá o nosso exemplo da cadeira, ter cadeira? É bom para as pessoas? É bom, né? Que a gente pode sentar com mais conforto. E para a natureza, é bom que o ser humano tenha inventado fazer cadeiras? O que ele precisa para fazer uma cadeira? De madeira? Da onde que ele tirou a madeira? Da natureza? Faz bem para a natureza, então, que existam produtos artificiais? Pensem e registrem para mim. É possível substituir todos os elementos artificiais utilizados atualmente por elementos naturais? Por exemplo, a nossa cadeira. Vamos botar lá na cadeira. Eu consigo substituir a cadeira por um elemento natural? Consigo, a gente já falou. Uma pedra, um toquinho de madeira, eu posso sentar até mesmo no chão. Mas todos os elementos artificiais conseguem ser substituídos por elementos naturais? Vamos dar o exemplo do carro, né? Do meio de transporte que eu falei. Existe algum elemento natural que consegue substituir o carro? Pensem e registrem para mim. E produzir artificialmente a matéria-prima que vem da natureza? Exemplo, água, ar, terra, né? A planta. Você considera possível? Existe como produzir algo que seja uma matéria-prima sem que ele venha da natureza? Vamos pensar aí, tá, pessoal? Agora, por último e não menos importante, nós temos ali na parte de baixo da página 12. Vocês têm uma tarefa para fazer, certo? Que é uma entrevista. Vamos ler lá. Atualmente, as pessoas usam uma grande quantidade de produtos artificiais que não existiam há algumas décadas. Décadas são 10 anos. Portanto, alguns adultos passaram grande parte da sua vida sem consumir produtos que você conhece desde a sua infância. Para saber mais a respeito disso,
Entreviste uma pessoa com 60 anos ou mais. Olha, pessoal, uma coisa importante. A sua entrevista tem que ser feita com uma pessoa que tenha 60 anos ou mais. Prof, eu tô de quarentena. Eu tô em casa. Na minha casa só tem eu, a minha mãe, o meu irmão, ou eu, meu pai, né? E nenhum de nós tem mais de 60 anos. Ok. Ninguém da sua casa pode ser que não tenha 60 anos. Mas você não conhece ninguém que tenha 60 anos? Um vizinho, um avô, um tio, um parente, um amigo. Então você vai lembrar, pede para a mãe, para o pai, para a avó, para alguém te ajudar a lembrar, alguém que você conhece que tenha 60 anos ou mais. E eu não posso ir na casa dela porque eu estou em quarentena. Se eu não posso pessoalmente ir lá e fazer essa entrevista, não tem problema. Eu posso fazer pelo telefone, eu posso fazer pela internet ou pelo WhatsApp, eu posso fazer uma videochamada. A forma que der, que for melhor para você e a sua família, você vai fazer essa entrevista. E o que você vai perguntar para essa pessoa? Olha só, aqui na página 13, você tem o que você vai fazer e até mesmo onde você vai registrar essa sua entrevista. Depois eu quero que vocês mandem foto para as professoras dessa entrevista, certo? Pergunte à pessoa entrevistada sobre o uso de algum produto artificial que faz parte do cotidiano atual, mas que não existia quando ela tinha a sua idade. Pergunte também que mudança essa pessoa percebeu com o surgimento desse produto. B. Anote as respostas no espaço a seguir e depois converse com os colegas e o professor a respeito das informações registradas. A gente vai ter essa conversa lá no Blackboard, tá, pessoal? Ou no dia da aula de filosofia, ou quem não tiver conseguido fazer ainda no dia da aula de filosofia, no dia da correção, traz essa entrevista pra gente, ok? Você vai anotar o nome, quantos anos tinha essa pessoa, qual o produto que vocês quiseram falar. Vamos dar um exemplo. Tem celular? Há muitos e muitos anos existe o celular? O que vocês acham? Pergunte para essa pessoa. O exemplo é o celular. Então, quando não tinha o celular, o que acontecia? Quais são as mudanças do mundo? Só que você não vai dizer o produto que você quer que a pessoa fale. Você quer que ela te diga. Qual é o produto artificial que não existia quando você tinha a minha idade? Você vai perguntar para a pessoa. Aí você vai anotar o produto que ela disser. E depois você vai perguntar. Quais as mudanças que essa pessoa percebeu quando foi criado esse produto? Ok, pessoal? Então era isso, essa é a nossa aulinha de filosofia. A gente se vê no próximo vídeo e lá no Blackboard.